Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas foi revelado por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Rei dos Reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós estamos diante do Senhor e da sua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco nesta noite, porque precisamos de Ti. Que o Teu Espírito fale, que a Tua voz fale, que, ó Pai querido, nós possamos ser bons ouvintes na voz do Senhor nesta noite. Porque o que nós precisamos é somente do Senhor em nossas vidas. Oramos, ó Pai, para que Teu Espírito fale, para que Teu Filho fale, e para que o Senhor fale, e para que nós possamos ser cheios da presença do Senhor. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, nós estamos aqui diante de uma passagem aonde nós encontramos aqui Jesus e seus discípulos em uma reunião em que o Senhor Jesus pergunta: quem dizem os povos, quem dizem as pessoas ao nosso redor que eu sou? E se essa pergunta fosse feita hoje, nessa geração, é interessante, porque naquela geração eles diziam assim: olha, Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Mas nessa geração a qual nós vivemos, se você perguntar para uma pessoa quem é Jesus ou quem é Deus, vai vir um resumo mais ou menos assim: Deus é tudo. A resposta que as pessoas dão para Deus é que Ele é tudo. O maior conhecimento que as pessoas têm sobre Deus se resume em que Ele é tudo. E essa é a maior resposta, que é uma resposta que deveria ser verdade, mas é uma resposta vazia, porque eles faltam conhecimento, da mesma forma que faltava conhecimento naquela geração, a qual os apóstolos viviam junto com Jesus naquele momento. As pessoas têm falado que Deus é tudo, que o Senhor Jesus é tudo, que o Senhor Jesus, sem Jesus eles não viveriam, que sem Jesus eles nada podem fazer.
Nesta geração, se você colocar numa rede social, quantas vezes eu já vi no Facebook, né, a pessoa colocar assim, quem Deus é para você, quem Jesus é para você, e você vai ver embaixo os comentários, e geralmente o comentário é: Deus é tudo. E simplesmente, se você parar e conversar com essa pessoa, qual é a lista de prioridade na vida dela? Talvez Deus esteja uma verdade. Uma vez, no encontro dos homens, na casa do pastor Valdineres, foi feito uma... Como é que se diz lá? Foi feita uma autoavaliação, né, dos nossos planos, dos nossos desejos para o futuro, do que nós queríamos para o nosso futuro. E nós podíamos colocar ali diversas coisas e listávamos para o nosso futuro. E você podia colocar lá bênção espiritual, familiar. Você podia colocar lá bênção financeira. Você colocava ali a sua lista de desejos do sonho da sua vida. A lista dos sonhos, só que mal sabíamos que viria uma pessoa falando assim: agora dessa lista dos sonhos, você vai começar a riscar. Você vai começar a tirar alguns itens dessa lista do sonho. E quando começávamos a tirar a lista do sonho, nós começávamos a ver a escala de qual tinha menos prioridade, né? E quando eu vejo isso, eu lembro disso, eu vejo a minha mãe todo domingo, praticamente, quando assiste o programa do Celso Portiolli, que as pessoas vão lá no programa que tem da promoção da Avan, e as pessoas respondem as perguntas e vão recebendo um determinado valor em dinheiro. Elas recebem um determinado valor em dinheiro, e daí conforme elas erram, elas vão perdendo dinheiro, e daí elas têm que retirar aqueles presentes que elas compraram, né? E daí quando erra uma pergunta que vale 10 mil reais, elas têm que tirar diversos presentes ali que elas compraram para alguns parentes. Elas vão tirando por lista, pensando assim: isso aqui tem menor apreço para mim, né? E era mais ou menos isso que acontecia com a gente olhava para aquilo que tinha menor apreço e a gente ia retirando. E daí quando a gente retirou um, com muita dor no coração, o pastor falou assim: agora você vai retirar mais um. E daí com muita dor a gente ia selecionando, tirar mais um, tirar mais um, tirar mais um, tirar mais um, até que sobrou apenas um item na lista de tirar todos aqueles que nós colocamos como importante para nós. E eu lembro que naquele dia ninguém escreveu salvação. Naquele dia ninguém escreveu passar a eternidade com Deus. Naquele dia ninguém colocou assim: Deus é mais importante do que tudo. Naquele dia, ninguém colocou: Deus é tudo para mim, então importa que eu viva a eternidade com Ele. É muito fácil, quando alguém nos perguntar quem é Deus, e respondermos que Ele é tudo. Mas se fizermos um checklist das nossas vidas, e começarmos a riscar, onde será que vamos encontrar Deus? Em qual posição Deus se encontra? Porque conhecer a Deus é muito mais do que dizer simples palavras. Deus, ele tem que ser revelado dentro de nós. Jesus tem que ser revelado dentro de nós. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo do Senhor é que nos convence, é Ele que nos convence, é Ele que nos faz clamar e nos faz chamar Abba
Pai. É Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos faz clamar por Jesus Cristo. Eu e você só podemos dizer que cremos no Senhor Jesus através do Espírito Santo de Deus. Eu e você só conhecemos o Senhor Jesus através da palavra do Evangelho pregada, e essa palavra gera um fruto dentro de nós, e o Espírito Santo de Deus ali, com esse fruto, nos faz clamar: Abba, Pai. Nós queremos o amor do Filho sobre nós, nos faz levantar as mãos e falar: eu quero esse Deus Salvador sobre a minha vida. A revelação do Filho de Deus sobre as nossas vidas se faz necessário, mas nós não podemos olhar com um olhar superficial. Jesus não foi feito para ser vivido de forma superficial. Quantas vezes dentro da igreja eu quis viver Jesus de uma forma superficial, e vivendo de uma forma superficial não pude ter um relacionamento com Ele. Quantas vezes as pessoas dentro da igreja vivem um Jesus superficial, e por viver um Jesus superficial vão dizer assim: eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Eu oro, mas Deus não responde. Eu busco, mas parece que nada dá certo na minha vida. Eu tenho feito as coisas para Deus, mas não dá certo, porque tem um relacionamento superficial com Deus. Não são breves momentos na presença do Senhor que nos faz ter uma vida de relacionamento com Ele. Irmãos, Jesus, quando estava com seus discípulos, tinha alimentado todo o povo. Lá no livro de João você vai ver assim, que Jesus alimentou todo o povo e despediu os seus discípulos. No livro de Mateus você vai ver isso, no livro de Lucas e no livro de todos os momentos, para que pudesse ter um relacionamento após dia. Ele deixou os céus para nos encontrar, mas Ele não deixou o relacionamento com o Pai em nenhum momento. Jesus, Ele desceu dos céus, se fez homem, Ele não usurpou de ser igual a Deus, mas simplesmente uma coisa Ele sempre fez: teve relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento fazia muita diferença na vida de Jesus. Então os seus discípulos, Ele falou assim: vão na minha frente. E os discípulos foram na frente de Jesus, e Jesus, diz a palavra do Senhor, que o barco deles foram levados para o meio do mar. E logo atrás deles, e Jesus vem andando sobre as águas. E Jesus andando sobre as águas, Pedro vê Jesus. Os discípulos veem Jesus e falam: é um fantasma. E daí Pedro fala assim: mestre, se é o Senhor, vá até o Senhor. E Jesus diz, uma palavra liberada pelo poder de Jesus. Pedro estava andando sobre uma palavra liberada por Jesus. E naquele momento, Pedro salta do barco e começa a andar por uma palavra que é liberada por alguém que tem relacionamento com Deus, e que era o próprio Deus. E começa a ventar mais um pouquinho. E daí Pedro começa a olhar e fala assim: opa, não é normal. E começa a olhar para as circunstâncias da sua vida. E deixa de olhar para Jesus, e deixa de andar sobre as palavras de Jesus, e começa a olhar que está andando sobre as águas, e fala: não é normal andar sobre as águas, e começa a afundar, porque o relacionamento ainda com Jesus estava de forma superficial.
Nós estamos ouvindo a voz de Jesus? Sim, estamos ouvindo a voz de Jesus. Mas o nosso relacionamento não pode ser superficial. Não ouça a voz de Jesus apenas no culto de domingo, no culto de quinta-feira. Ouça a voz de Jesus quando você vai para sua casa. Faça como Jesus. Jesus subiu ao monte para orar. Ore na sua casa. Jesus buscava o Pai em todos os momentos. Busque o Senhor Jesus em todos os momentos. Tenha um relacionamento com o Senhor, porque quando Ele o chamar para andar sobre as águas, sobre a palavra dele, pode ter certeza que você vai saltar do barco e vai andar sobre as palavras de Jesus, porque a palavra do Senhor vai dizer assim, que as suas ovelhas ouvem a sua voz e obedecem, e você vai andar sobre as palavras do Senhor Jesus, e não vai ter vento que o faça declinar da palavra do Senhor, e você vai andar sobre as águas. Porque você conhece o seu Deus, porque você tem um relacionamento com o seu Deus. Precisamos viver uma vida aonde, quando dissermos que Jesus é tudo, vamos entender que Ele é tudo mesmo. Porque quando Jesus perguntou para os discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, no mesmo instante, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O sangue te revelou, mas porque o Pai o revelou. Irmãos, nós precisamos ter a revelação de quem é Jesus nas nossas vidas. E o Pai deseja revelar o Filho em nós. E o Filho deseja revelar o Pai em nós. Livro de João, capítulo 17. Diz assim, no versículo 20: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Ele deseja que o Pai nos conheça e que nós conheçamos o Pai, e que o Filho nos conheça e que nós conheçamos o Filho. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. E Ele vai dizer no versículo 17, diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. No 18, assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. O Senhor Jesus, Ele nos separou para que possamos viver nele, por ele e por meio dele. Precisamos ter um relacionamento com ele, para que neste mundo nós possamos viver como filhos de Deus. Conhece o seu pai e conhece o seu irmão mais velho, Jesus. Porque aqui depois ele vai dizer para o apóstolo Pedro: eu lhes digo que você, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, nós conhecemos como as portas do inferno, não poderão vencê-la. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra que ele está falando é que Cristo, a palavra a qual Pedro revelou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra a
qual a igreja do Senhor está edificada. Esta é a pedra a qual a igreja está edificada. A pedra a qual os edificadores rejeitaram veio ser a pedra angular. A pedra a qual veio ser a pedra que sustenta todas as nossas vidas. Veio ser Jesus Cristo. Ele veio ser o Senhor das nossas vidas. E Jesus Cristo, sendo esta pedra, dando a estrutura para as nossas vidas, Ele diz ainda mais assim: e eu lhes darei a chave dos céus. É a pregação do Evangelho. Eu e você precisamos entender que depois que nós temos a revelação de quem é Jesus, e nós entendemos que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Ele é o Cordeiro de Deus, diz a palavra do Senhor, que tira o pecado do mundo. Nós entendemos que lá no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, vai dizer assim, um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e todo o principado estava sobre ele, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. E o governo estava sobre os seus ombros, e ele viria a ser o Salvador do seu povo. Ele seria pregado, anunciado como Salvador da sua igreja. E daí o apóstolo Pedro, entendendo sobre essa chave do reino dos céus, você vai ver que quando o apóstolo Pedro foi cheio do Espírito Santo, lá no livro de Atos, ele anunciou o Evangelho, e mais de 3.000 homens ouviram a pregação do Evangelho e foram salvos, porque ele tinha a chave do reino dos céus, que era anunciar a palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: você tem a chave do reino dos céus em suas mãos, que é a propagação do Evangelho. Você pode anunciar o reino dos céus, porque Cristo foi pregado na história e mudou a sua vida. No livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 14, vai dizer: então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouça com atenção. E daí começa o discurso de Pedro, se você ler esse capítulo. E depois de Pedro pregar, seguindo esse capítulo, você vai ver que mais de 3.000 homens se converteram a Cristo. Eu e você temos a chave da propagação do Evangelho. Está em nossas mãos anunciar o Messias. Está em nossa mão anunciar o ungido de Deus. Está em nossas mãos anunciar o Cristo. Está em nós, ou é o nosso dever anunciar quem é Jesus. Eu e você temos que sair pelas ruas e poder dizer quem é o nosso Cristo, quem é o nosso Salvador, quem Ele é nas nossas vidas. Ainda ontem eu ministrava num culto no lar, e nós falávamos sobre Jesus e sobre 4 amigos que levaram um amigo, aquele homem paralítico, aonde Jesus estava. Eles não mediram esforços, atravessaram uma multidão, cavaram um teto, desceram aquele homem paralítico no meio daquela sala onde Jesus estava, porque sabia que o mestre estava ali, porque sabia que aquele que tinha poder para curar estava ali, e porque sabia que o Salvador estava ali. E eu e você não devemos medir esforços para que este mundo saiba que o Salvador Jesus Cristo está presente neste lugar, através das nossas vidas, e que Ele deseja operar
trazer salvação, da mesma forma que trouxe salvação naquele lugar, na vida daquele homem. Que Ele deseja curar, da mesma forma que Ele curou a vida daquele homem. Que Ele deseja fazer milagres, da mesma forma que Ele agiu naquele lar, naquela casa. Eu e você precisamos nos mover com tamanha fé, como se moveu aqueles 4 homens por causa de um amigo. Por saber que Jesus Cristo estava naquele lugar. E ainda mais nós que sabemos que Cristo está em nossas vidas. E que nós temos o Evangelho dentro de nós. Nós temos a Palavra de Deus dentro de nós. E nós temos Cristo dentro de nós. E nós devemos anunciar o reino de Deus. Devemos aproveitar as oportunidades. Porque Cristo tem nos dado oportunidades de anunciar o Evangelho. E aí às vezes você fala assim, eu não tenho tido oportunidade. E quantas pessoas param do seu lado? E às vezes você começa a conversar. E aquela era a oportunidade. Como eu disse aqui, eu ofereci carona para um rapaz. E a carona que eu ofereci virou uma jornada propagando o Evangelho. Um rapaz foi reclamar da vida no meu setor. Propagar o Evangelho. Uma vez um amigo meu foi em casa e perguntou algumas coisas. Propagar o Evangelho. Conversando com alguém na rua que eu não conhecia e nunca mais vou ver. Anunciar o Evangelho. Sempre há uma oportunidade, porque a chave está contigo, a chave da propagação do Evangelho, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E não vai mesmo, porque quando você avançar, anunciando o reino, meu irmão, meu querido irmão, você pode ter certeza. As portas do inferno vão cair por terra, porque o reino de Deus vai avançar, porque a glória de Deus vai se manifestar, e os perdidos vão se render diante do Senhor Jesus, e aqueles que estavam longe do Senhor vão poder voltar para a presença de Deus, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Mas como vão ouvir se não há quem pregue? Eu e você que conhecemos o Senhor. Eu e você que um dia falamos que Deus é o nosso Senhor. Eu e você que sabemos que Jesus não é Jeremias, não é Isaías, não é João Batista, mas sabemos que Ele é o Filho do Deus vivo. Devemos anunciar o Evangelho. Não existe outra coisa para o crente fazer a não ser anunciar as obras de Jesus e cantar das tuas maravilhas. No Salmo 98 ele vai dizer assim, No Salmo 98 vai dizer assim: cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. E todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. A vitória do nosso Deus se concluiu quando Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus. E a partir dali começou a surgir a igreja do Senhor. E todas as nações da terra viram o Deus Todo-Poderoso manifesto e puderam ver que aquele verdadeiramente era o Filho de Deus que tirava o pecado do mundo. E Ele era aquele que não conheceu o pecado e se fez pecado por nós. E Ele simplesmente é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E uma coisa que eu e você não podemos privar este mundo é que Ele seja apenas o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas que Ele é o Senhor e Salvador de todos aqueles a qual eu e você há o poder de Deus. No livro de 1 Timóteo,
Para encerrar, vai dizer assim, a partir do versículo 1 do capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Testemunho dado em seu próprio tempo. Aqui, apóstolo Paulo, ele nos orienta que nós devemos orar, interceder pelos homens, pelos reis e pelos que exercem autoridade. E ele nos diz isso para que eu e você possamos ter uma vida tranquila e pacífica. Isso aqui é um conselho do apóstolo Paulo. Em vez de eu e você reclamarmos sobre o estado do nosso país, do nosso governo, eu e você temos que orar por eles, para que possamos ter uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. E ele diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. E para que isso aconteça, é necessário que eu e você, além de orarmos, possamos começar a anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Se queremos ver o reino de Deus, se queremos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, de verdadeira, devemos começar a anunciar o Evangelho, porque sem a propagação do Evangelho, Cristo vai tardar para vir. Porque a palavra de Deus diz que a propagação do Evangelho tem que ser pregada até os confins que vai chegar nos confins da terra. E vai adiantar o relógio para dizermos uma coisa: o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Mas para que isso aconteça, a palavra do Evangelho tem que ser pregada. E para que a palavra do Evangelho seja pregada, é necessário Jesus. O mundo diz que Ele é tudo. E você? Quem é Jesus para você? O que você encontrou em Jesus? Esse é o seu testemunho para o seu evangelismo. Quem você encontrou em Jesus? Porque quando o mundo te perguntar quem é o seu Deus e por que você crê nele, você vai poder dizer: eu creio, porque Jesus é isso, isso e isso. Jesus, Ele é um grande Salvador, libertador, mas Ele é um grande amigo, que não nos desampara. Ele está sempre presente. Quando nós oramos, Ele está ali conosco. Quando nós o buscamos, Ele está ali conosco. Quando nós clamamos, Ele está ali conosco. O Espírito Santo de Deus que Ele nos enviou também está ali conosco. Nós podemos ouvir a Sua voz e podemos ouvir a voz do Espírito Santo, e nós podemos sentir a presença dEle e conhecer Jesus e conhecer o Espírito Santo e conhecer o Deus Todo-Poderoso, porque a obra de Deus foi completa naquela cruz e nos fez ter intimidade com a Trindade Santa.
Jesus é aquele que nos fez ter comunhão com Deus. Ele nos fez ter de novo o livre acesso à presença do Pai, algo que não tínhamos mais por causa da queda, por causa do pecado. Ele renovou para que eu e você pudéssemos entrar no Santíssimo Lugar e desfrutar de uma presença tão poderosa e tão santa, que quando nós entramos nesse lugar de adoração, que quando nós entramos nesse lugar de contemplação, nós não queremos mais sair. Essa última, quando eu vim para uma cidade chamada Montemor, que é aqui perto, né? Quando eu falo aqui é fácil de saber que é bem perto, mas quando eu era novo lá em Itaém, nem sabia que existia essa cidade. E gravaram essa música para mim numa fita cassete, né? E um tempo atrás, meu primo até falou assim: Cris, você ainda tem aquela fita cassete? Queria reviver aquela lembrança, né? E a gente ouvia essa fita cassete, e a gente estava aprendendo a tocar violão também naquele tempo, e nós tocávamos essa canção. Eu lembro que eu e meu primo, nós passávamos a madrugada em cima de uma caixa vazia, cantando Tua Presença é Real. E não queríamos sair daquele lugar aonde a presença de Deus está. O ambiente é o Deus que proporciona o mesmo ambiente hoje aqui na igreja, e que vai proporcionar esse ambiente aí na sua casa. É o Deus que vai proporcionar esse ambiente de relacionamento e de intimidade com o Jesus que você conhece. Mas para que isso aconteça, não vai poder ser de um Jesus que você diz que é tudo, só por dizer. Mas vai ter que ser de um Jesus a qual você fecha a porta do seu quarto e o busca no secreto. Vai ter que ser de um Jesus ao qual você fecha a porta do seu quarto e você entende que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, e que Ele morreu numa cruz por você, e que Ele se entregou no madeiro por você, e que o que Ele fez por você te deu livre acesso à presença do Pai, e que desse lugar você não deseja sair jamais. Porque quando nós conhecemos Jesus, o que nós não queremos mais é sair da presença dEle. Porque se você deseja sair dessa presença, você não conheceu o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem é Cristo para você? Ele é o Salvador, o Libertador, o amigo, o Filho de Deus. Ele é a esperança, a alegria. Ele é a cura. Amor, quando você está que te livrou dos seus vícios, aquele que te tirou de um lamaçal do pecado, de uma vida de podridão. Ele é aquele que te atraiu, te tirou do reino das trevas e transportou para o reino do seu poder. Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, o meu Libertador, o meu amigo. Ele é a rocha a qual você possa dizer a mesma coisa. Jesus, Ele é o Filho do Deus vivo. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com oração e exaltar o Filho do Deus vivo.